Oi, gente, já me viram hoje uma vez, estão vendo de novo, vão me ver no plantão, mas tá tudo certo, tá? Prometo que vai ser rápido e indolor. Ó, seguinte, como eu combinei com vocês, eu gravaria a resolução dos exercícios aqui do módulo 41, tá bom? Módulo 41, apostila 2, sobre argumentação, evidência e análise, tá? Então a gente viu aqui os conteúdos, a gente leu esse texto na outra aula, e eu havia pedido que vocês fizessem os exercícios que começavam na página 418, beleza? Da apostila 2. Então, é isso que faremos agora. Vamos lá. Texto para a questão 1, a gente tinha um texto aqui, era uma questão do Enem que dizia o seguinte: argumentar não é ganhar uma discussão a qualquer preço, convencer alguém é algo, antes de tudo, uma alternativa à prática de ganhar uma questão no grito ou na violência física ou não física. Não física, 2 pontos. Um político que mente descaradamente pode cativar os eleitores. Uma publicidade que joga baixo pode constranger multidões. E o consumidor, multidões a consumir, um produto danoso ao ambiente. Há manipulações psicológicas, não só na religião. E é comum pessoas agirem emocionalmente, porque vítimas de ardilosa e cangoteira sedução. Embora a eficácia a todo preço não seja argumentar, tampouco se trata de admitir só verdades científicas, formar opinião apenas depois de ver a demonstração em evidências, como a ciência faz. Argumentar é matéria da vida cotidiana, uma forma retórica, mas é um raciocínio que tenta convencer sem se tornar um mero cálculo manipulativo e pode ser rigoroso sem ser científico. Bom, grifem isso que é bastante importante, na verdade. No fragmento, opta-se por uma construção linguística bastante diferente em relação aos padrões normalmente empregados na escrita. Trata-se da frase não física, 2 pontos. Nesse contexto, a escolha por se representar por extenso o sinal de pontuação que deveria ser utilizado enfatiza o quê? Então a gente ficaria aqui letra C de Carol. Por quê? É um recurso estilístico que promove satisfatoriamente a sequenciação de ideias, introduzindo apostos exemplificativos. Então, toda vez que eu tenho 2 pontos, é quando eu vou explicar a minha ideia. O que eu quero dizer é isso, 2 pontos. E aí eu coloco, né? Toda vez que eu vou explicar. Bom, questão 2 também, uma questão nesses moldes aí do Enem, a gente tinha essa propaganda falando, uma campanha, na verdade, é uma propaganda, né? ABCD EPA, hepatite assim, e aí ele vai falar aqui, né? Pode aparecer, onde menos se espera, Dia Mundial contra a Hepatite, os tipos de hepatite, algumas maneiras de se prevenir, e ele colocava aqui a imagem, né? De alguém da área da saúde, uma médica ou enfermeira da área da saúde, para ratificar, né, para mostrar que é uma campanha para pensar nisso, né, na questão da doença e da prevenção. Nas peças publicitárias, vários recursos verbais e não verbais são usados com o objetivo de atingir o seu público-alvo, influenciando o seu comportamento. Considerando informações verbais e não verbais trazidas no texto a respeito da hepatite, o que a gente verifica? Lembrando que verbal é tudo que eu tenho de escrito e não verbal as imagens. Então, no caso, eu tenho uma imagem de um profissional da saúde e essa lozinha aqui com as letras remetendo à ideia da hepatite e do aprendizado. E aqui a gente consideraria como correta a letra B. A figura do profissional é legitimada, evocando-se um discurso autorizado como estratégia argumentativa. Então, quando eu vejo aqui a imagem dessa funcionária de saúde, eu percebo que ela está aí para mostrar que é um assunto sério, né, para dar um peso para essa campanha. Bom, na sequência, questão 3 ainda do Enem, a gente tem essa charge que ficou aqui bastante conhecida da evolução humana, e aí, nesse processo de evolução, a gente se tornou bípede, ereto, né? Só que aí, depois, a gente foi substituindo a nossa lança por aparelhos eletrônicos e aí foi se tornando novamente todo curvado aí em frente a uma tela. O argumento presente na charge consiste em uma metáfora. O que é a metáfora? É uma comparação relativa à teoria evolucionista e ao desenvolvimento tecnológico. Considerando o texto apresentado, verifica-se que o impacto tecnológico pode ocasionar o quê?
o surgimento de um homem dependente desse novo modelo tecnológico, que é esse aqui, que fica só sentado em frente ao computador. Na sequência, a tirinha. Ops, se não, a tirinha não dá, né? A tirinha aqui. No mundo conectado não há preconceitos, não há ignorância, não há covardia. E a gente tem os exemplinhos aqui embaixo. Não há preconceitos, sou alto, loiro e sincero. Não há ignorância. Ler pra quê? Tem tudo na Wikipédia. Não há covardia. Nova mensagem, eu não te amo mais, né? Então, quer dizer, há, de novo, aqui essa construção por meio de opostos, né? Não é bem assim, na verdade, há tudo isso. A tirinha denota uma postura assumida por seu produtor frente ao uso social da tecnologia para fins de interação e informação. Então, a gente acaba sendo o contrário do que se propõe. Tal posicionamento é expresso de forma argumentativa, ou seja, né, de convencimento, por meio de qual atitude? Porque se eu tô falando aqui que ele argumenta, só pode ter uma crítica, né? Expressa pelas ironias. E por que é expressa pela ironia? Porque a ironia é quando eu falo uma coisa querendo dizer outra, né? Quando você vira e fala assim, nossa, Carol, você gostou do quadro que eu pintei? Eu falo, tá lindo, né? Mas eu não quero dizer que tá lindo, eu quero dizer que eu não gostei. Então a ironia é quando eu falo algo querendo dizer outra coisa, que é exatamente o que acontece aqui. Não tem covardia, a pessoa tá sendo covarde. Não tem ignorância, a pessoa tá sendo ignorante. Não tem preconceito, tá sendo preconceituosa. Certo? Questão 5. Se no inverno é difícil acordar, imagine dormir. E aí é um trechinho da revista Veja que diz o seguinte: com a chegada do inverno, muitas pessoas perdem o sono. São milhões de necessitados que lutam contra a fome e frio. Para vencer essa batalha, eles precisam de você. Deposite qualquer quantia. Você ajuda milhares de pessoas a terem uma boa noite e dorme com a consciência tranquila, né? Então, as pessoas que sofrem aí por serem moradores de rua e etc. E aí, pensando nisso, o produtor de anúncios publicitários utiliza-se de estratégias persuasivas para influenciar o comportamento do leitor. Entre os recursos que ele mobiliza, né, para ter adesão, o que se destaca? Olha só, né? Ele coloca aqui pra gente, primeiro ele te coloca como alguém que pode ajudar nesse cenário, que pode ter uma consciência tranquila, né, se você ajudar, porque aí você vai ter certeza que essas pessoas vão poder dormir num local adequado e não passar frio, e te coloca como alguém que pode se mobilizar. Então ele joga para você parte dessa discussão. Então o jogo de palavras entre acordar e dormir, o que relativiza o problema do leitor em relação ao dos necessitados. Então quer dizer, enquanto você dorme tranquilo nas cobertas, o outro não consegue dormir porque não tem onde dormir, porque mora na rua, né? E além disso, se você ajuda, você faz com que as pessoas tenham uma boa noite de sono e você possa dormir com a consciência tranquila. E tudo isso começa desde o título, né? Se no inverno é difícil acordar, imagine dormir, né? Então ele vai fazer esse jogo de palavras com dormir e acordar, e consciência e leitor, para te convencer a participar dessa campanha. Então, letra E de elefantinho. Questão 6 diz o seguinte, traz um texto aqui, né, como era a vida antes do computador. Em uma reportagem a respeito da utilização do computador, um jornalista posicionou-se da seguinte forma: a humanidade viveu milhares de anos sem computador e conseguiu se virar. Um escritor brasileiro disse com orgulho que ainda escreve à máquina ou à mão, que precisa do contato físico com o papel. Um profissional liberal refletiu que o computador não mudou apenas da vida de algumas pessoas, ampliando a oferta de pesquisa e correspondência. Mudou a carreira de todo mundo. Um professor arrematou que todas as disciplinas hoje não podem ser imaginadas sem os recursos da computação. E para um físico, ele é imprescindível para, por exemplo, investigar a natureza subatômica. Então, ele está colocando aí tudo que mudou, né? Que como era antes, como que é agora. Entre as diferentes estratégias, no fragmento, o que eu percebo, né? O confronto de pontos de vistas. Então, ele fala do físico, ele fala do escritor. Enquanto o escritor ainda quer o papel, quem está nas áreas da tecnologia tem tido grandes avanços a partir do momento que o computador faz parte da vida deles, né? Então, ele contrapõe o escritor com as outras áreas. Certo? Muito bem. Questão 7. No Brasil, a condição cidadã, embora dependa da leitura e da escrita, não se basta pela enunciação do direito nem pelo domínio desses instrumentos, o que, sem dúvida, viabiliza melhor a participação social.
A condição cidadã depende seguramente da ruptura com o ciclo da pobreza, que penaliza um largo continente populacional. Então, quer dizer, eu só vou ter uma condição de cidadão ético e em paz, né, podendo exercer as minhas funções como cidadão, quando eu tiver, por exemplo, a ruptura com a pobreza. Aí todo mundo pode ser cidadão igual. E aí, após a leitura, né, então, desse trecho, a gente consegue chegar na questão que diz assim: ao argumentar que essa aquisição das habilidades de leitura e escrita não são suficientes para garantir o exercício da cidadania, o que o autor quer nos mostrar? Ele quer fazer uma avaliação crítica a respeito da condição cidadã no Brasil e dizer que, olha, só dá para ser cidadão quando eu romper com esse ciclo da pobreza. Do contrário, não dá para ser 100% cidadão. Então, ele quer fazer uma avaliação crítica, né, expor um ponto de vista crítico em relação a isso. Beleza? E aí, chegando então na nossa última questão, que era a questão 8, que diz o seguinte: o lugar de mulher também é na oficina. Pelo menos nas oficinas dos cursos da área automotiva fornecidas pela prefeitura, a presença feminina tem aumentado. De 5 mulheres matriculadas em 2005, a quantidade saltou para 79 alunas nesse ano. E aí você vê que é um texto de 2012, quer dizer, houve aí 7 anos entre uma estimativa e outra. Nos cursos de mecânica automotiva, eletricidade veicular, injeção eletrônica, repintura e funilaria. A presença feminina nos cursos automotivos da prefeitura, que são gratuitos, cresceu 1.480% nos últimos 7 anos e tem aumentado ano a ano. E aí ele diz lá: na produção de um texto, são feitas escolhas referentes à sua estrutura, que possibilitam inferir o objetivo do autor. O que é inferir? Concluir, né? Então, o que eu consigo concluir do objetivo do autor? Nesse sentido, no trecho apresentado, o enunciado lugar de mulher também é na oficina vai corroborar, né? Quer dizer, ir para o mesmo caminho, concordar com o objetivo textual de demonstrar que a situação das mulheres mudou na sociedade contemporânea. Então, lugar de mulher é também na oficina, quer dizer, mudou. Ele parte essa fala, né, aí popular, para trazer a discussão desse texto, que é falar que o lugar de mulher é também na oficina, né? Houve uma mudança aí na sociedade contemporânea. Certo? Fechou? Tranquilinho? Tranquilove? Então, gente, olha, só posso dizer uma coisa. Encerramos aqui, ó, página 420 e deixei a tarefinha no outro módulo para a semana que vem. Beleza? Boa semana, fiquem bem, vejo vocês no plantão ou na semana que vem. Beijo, beijo, tchau!